Paraná! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol, a nossa intérprete é a Elaine. Tudo bem, Elaine? Hoje a gente está aqui para mais uma aula de invertebrados. E o nosso grupo de hoje é o grupo dos artrópodes. Nós temos vários representantes aqui no nosso cenário e eles vão nos ajudar a entender esse assunto. Antes de começar a aula, vamos àqueles recados importantes to keep in mind para não esquecer. Você tem várias aulas que você pode assistir quantas vezes você quiser, então assista as videoaulas. Faça anotações sobre elas no seu caderno, faça resumos com vários textos ou então outros materiais que sejam sobre esses assuntos, para que na hora de resolver aquela atividade lá de presença do Classroom, você esteja dominando o assunto da aula. E aí você consegue garantir a sua frequência e a sua nota. Se você não tem acesso aos aplicativos, você sabe que tem uma data para ir na escola, onde você busca atividades impressas, leva para casa e aí você pode tentar assistir pelo YouTube de volta à aula para poder resolver esse material. E aí tem uma outra data que você precisa levar essas atividades. Não perca esses prazos porque a gente está terminando o ano letivo e nós precisamos receber essas atividades na data certa. Então não esqueça, tem dia para levar e dia para buscar. Se dediquem, porque isso é muito importante. O sucesso de vocês está na mão de vocês agora. Então vamos começar essa aula? O nosso assunto de hoje é sobre os artrópodes. E a gente tem ali o Caterpie, que vai nos ajudar a entender esses assuntos. Nosso objetivo é compreender as características fisiológicas desses representantes dos artrópodes. Então a gente vai entender o funcionamento do corpo deles na aula de hoje. Para você poder memorizar tudo isso, esteja com seu caderno, porque vai ser bem importante anotar os pontos que nós vamos falar. Bora começar? Os artrópodes são um grupo de animais com maior quantidade de representantes que você vai encontrar no universo. Talvez na Terra. No universo seria uma utopia falar, porque a gente não sabe da vida nos outros planetas, ou fora da Terra. Mas aqui na Terra, esse grupo ele tem uma gama de representantes muito grandes. Nós temos aqui um gafanhoto bem bonito para te mostrar na aula de hoje, vários exemplares de borboletas, nós temos aranha e nós temos outros representantes do grupo das aranhas, que são os aracnídeos. Vocês podem observar que nesse grupo, além das aranhas, nós temos os escorpiões. Além disso, nós temos as moscas, as abelhas, o bicho barbeiro, que você aprendeu lá quando a gente falou de protozoário, ele é desse grupo. Além disso, nós temos o bicho-pau, que também é um artrópode. Essas outras fases de vida deles, que a gente vai entender que ele passa por uma metamorfose, também podem ser representadas por essas larvas. Então, tem vários animais diferentes. Além disso, nós temos também artrópodes que são encontrados na água. Então, nós temos aqui, um camarão. Você já comeu camarão? Você já reparou no corpinho dele? Então, temos um camarão aqui. Temos siris, caranguejos, vários animais do grupo dos artrópodes que vão ser o nosso tema de estudo na aula de hoje e nas próximas aulas. Depois a gente vai analisar eles com mais detalhes e a gente vai conseguir falar com mais propriedade sobre esses animais, ok? Então vamos começar falando da primeira característica do grupo dos artrópodes. Qual é? A primeira característica deles é que eles têm um esqueleto externo, que a gente chama de exoesqueleto. Esse esqueleto externo, ele é rígido e impermeável. E ele pode ser de duas substâncias, de quitina ou de cálcio. Esse esqueleto externo, ele serve para revestir e proteger o corpo do animal. Além disso, ele também minimiza a perca de água do corpo desses animais. Então, se ele for transpirar, a água vai sair com mais dificuldade, porque tem essa camadinha de fora que é um esqueleto externo. Você já pode ter visto isso na casca de árvore, quando você olha e tem lá um pedacinho de animal que parece uma pelezinha, é o que ele deixou o esqueleto dele. E aí, todos os artrópodes, eles precisam fazer uma manutenção desse esqueleto, que a gente já vai entender como se chama essa manutenção. Mas a primeira característica desse grupo é ter um esqueleto externo. Marca no seu caderno. Quando ele vai fazer essa manutenção desse esqueleto, ele faz uma muda ou uma ecdise. O que é isso? O
o corpo dele precisa esticar, precisa crescer. Para isso, ele desprende a camada de fora, sai de dentro dessa exúvia, que é a camadinha, e aí o corpo dele fica bem mole, bem sensível. Depois de um tempo, esse esqueleto de fora vai ficando rígido de volta e o animal conseguiu crescer e conseguiu trocar essa pele, esse esqueleto externo. Então ele sempre faz isso para poder aumentar de tamanho e poder passar as fases da vida dele. E aí você pode encontrar essa partezinha do esqueleto em vários ambientes. Isso é bem legal. Então, segunda característica desse grupo, eles fazem ecdise. Esses animais, quando fazem essa ecdise, então, eles conseguem expandir o corpo deles e aí nessa parte o corpo fica bem flexível. Você pode ver aqui na imagem, ó, que ele está saindo, ele está bem claro, então ele fica mais sensível. Os predadores conseguem machucar ou então pegar eles com mais facilidade. Essa camadinha de fora protege eles, às vezes eles conseguem até escapar de predadores. Vamos fazer um quiz agora sobre tudo isso. Nós temos aqui um Pokémon, faz tempo que a gente não fala de Pokémon, não é mesmo? Esse cara aqui é o Pinsir. E aí, uma das principais características dos artrópodes, além das suas patas articuladas, é o seu esqueleto rígido, que reveste todo o corpo. Essa estrutura é chamada de letra A, pele, letra B, concha, letra C, endoesqueleto e letra D, exoesqueleto. O que será que o Pinsir tem? Pensa aí e responde no seu caderno, a gente já volta.
Estamos de volta e a característica do grupo dos artrópodes que está sendo analisada aqui é o esqueleto externo, o exoesqueleto, certo? O pinsir é um tipo de besouro e ele tem esse tipo de esqueleto. Quando a gente vai falar das características do grupo, a gente também tem que lembrar que eles têm apêndices articulados. Se você analisar aqui, ó, o caranguejinho andando, ou então o louva-a-Deus se movimentando, você consegue ver que as patas deles, os apêndices, eles têm articulações. E isso ajuda nas funções de movimentação desse animal e até mesmo na alimentação dele, na captura de outros animais. Isso é bem interessante. Todos os artrópodes vão ter os seus músculos, o corpo deles, protegido pelo exoesqueleto e esse exoesqueleto vai ter as articulações. Olha que legal! Algumas regiões do corpo deles, como as pernas, têm articulações que vão possibilitar a movimentação. Em outras partes vão ter outros tipos de articulações para outras funções. Então, olha a perna da formiga, que legal! Nesse GIF, você consegue ver que serve exatamente para isso. Se não fosse articulado, talvez ela não se movimentasse tão bem. A maioria dos artrópodes vai ter o corpo segmentado, ou seja, dividido em cabeça, tórax e abdômen, certo? Nós vamos aprender que tem outros tipos de artrópodes que eles fazem uma modificação nessas partes do corpo. Como assim? Quando a gente fala de camarões, por exemplo, caranguejos ou aranhas, a cabeça deles se une ao tórax e forma uma parte só, que é o cefalotórax. Então é a junção de cabeça e tórax. E esses animais eles têm as duas partes, só que juntas em uma só. Então agora vamos fazer um quiz sobre tudo isso. Um animal é do filo Artrópoda. A maneira visual mais precisa de se saber se ele pertence ao grupo dos crustáceos, insetos, aracnídeos, diplópodes ou quilópodes é analisar o número de alguma coisa. O que a gente pode analisar para separar ele dentro dos grupos? Eu sei que eu ainda não expliquei, mas vamos pensar sobre. Letra A gente pode analisar o número de patas. Letra B, antenas. Letra C, as partes do corpo. E a letra D, apêndices gerais. Pensa um pouquinho e daqui a pouquinho a gente volta.
Voltamos, galera, e a gente vai entender melhor a classificação dos grupos na sequência desse assunto, das aulas. Mas o que a gente pode usar para classificar os animais, a parte do corpo que a gente usa para separar ele dentro desses grupos, são as patas. Então, dependendo do grupo que ele tá, ele tem quantidade de patas diferentes. Quando você analisa uma aranha, uma borboleta, uma formiga, ou até mesmo um caranguejo, você já consegue entender esse tipo de característica. Mas vamos dar sequência ao assunto. Alguns artrópodes, quase todos, eles têm características de poder voar. Claro, se você pensar no caranguejo, o caranguejo não vai voar. A aranha, nem todas vão conseguir. Algumas saltam e parece que estão voando, né? Mas não, elas também não voam. Mas a maioria dos artrópodes tem essa capacidade de voo. Eles têm asas que vão auxiliar nesse tipo de atividade. Quando a gente for analisar todo o corpo deles, a gente vai entender que eles têm órgãos específicos para as funções, assim como a gente falou de moluscos e anelídeos. No caso do sistema digestório, é um sistema digestório completo. Então, a comida que ele vai ingerir vai entrar pela boca, vai passar por todos os órgãos, esôfago, intestino, todas as glândulas que vão auxiliar na digestão e ele vai eliminar o alimento através do ânus, que é aquela estrutura utilizada para eliminar as substâncias que não foram aproveitadas. A digestão vai ser extracelular, ou seja, fora da célula. E aonde que acontece? Acontece dentro dos órgãos dele. Então, esses animais têm essa capacidade diferente dos demais. Quando a gente falar de respiração dos artrópodes, ela pode ser de duas formas principalmente. Você pode encontrar em alguns livros algumas formas diferenciadas, mas só tenha essas duas que já está ótimo. Quando a gente fala de artrópodes aquáticos, eles utilizam brânquias para respirar, que é aquela estrutura que filtra a água e retira o oxigênio. Quando a gente fala de artrópodes terrestres, geralmente eles respiram através de traqueia, que também vai ser uma estrutura que vai filtrar o ar para tirar o oxigênio. Então a respiração deles pode ser branquial ou traqueal, se ele for aquático ou terrestre. Beleza? Vamos a mais um quiz então para deixar essa aula mais dinâmica e você poder fazer algumas atividades e interagir com a gente. Quanto à respiração das classes dos artrópodes, é correto afirmar que, letra A, insetos apresentam respiração traqueal? Letra B, crustáceos apresentam respiração traqueal? Letra C, aracnídeos apresentam respiração branquial? E letra D, quilópodes apresentam respiração branquial? Eu não falei sobre todos esses grupos ainda, mas pensa um pouquinho que você já vai conseguir responder e daqui a pouquinho a gente volta.
voltamos com a resolução sobre a respiração dos artrópodes. Lá naquela imagem que eu te mostrei, nós tínhamos um crustáceo e um inseto. Analisando as opções que nós temos insetos, crustáceos, aracnídeos e quilópodes. Então, se a gente só falou de inseto e crustáceo, só pode ser a A ou a B. Quando a gente fala de respiração traqueal, é dos animais artrópodes que vivem fora da água. Então, a alternativa correta é a letra A, que os insetos têm essa respiração por traqueia. Continuando, vamos falar da circulação desses animais. É uma circulação aberta ou lacunar. Como assim? A hemolinfa, que é o sangue dos insetos, ela sai dos vasos e vai direto para as células. Esses animais, eles não têm um sangue com as mesmas propriedades do que o nosso. Eles vão ter a hemolinfa, que vai circular pelo corpinho deles. Vai sair do coração, que vai ser bombeado e vai através dos vasos sanguíneos até a célula. Falando de sistema nervoso, é um nervoso do tipo ganglionar. A gente já falou disso lá em moluscos, mas aqui em artrópodes, esses gânglios, eles se unem cada vez mais e se especializam mais para que esses animais tenham capacidades e desenvolvam sentidos. Os artrópodes, eles têm a desenvoltura de algumas capacidades que os outros não tinham. Então, eles têm olhos muito bem desenvolvidos. Tanto que a gente às vezes olha os olhos da mosca assim ampliados, você consegue ver que são olhos bem legais por causa dessa função do sistema nervoso. Os pelos sensitivos desses animais também têm uma capacidade muito mais aguçada do que lá nos crustáceos. Quando a gente viu aquela aranha que estava aqui no nosso estúdio, que ela tinha vários pelos no corpo, são pelos sensitivos que ajudam ela a localizar onde ela está, para poder capturar as presas depois, até mesmo para andar em cima da teia e conseguir ter uma sensibilidade maior. E eles também têm a desenvoltura de antenas, que vão ajudar eles a se localizar com várias outras questões. Então, esses animais têm um sistema nervoso mais desenvolvido. E agora mais um quiz sobre esse assunto. Durante o voo, os mosquitos necessitam de uma grande quantidade de energia para realizar movimentos rápidos e exaustivos dos músculos de suas asas. Os mosquitos apresentaram circulação de qual tipo? Letra A, fechada. Letra B, aberta. Letra C, alternada. E letra D, paralela. Como será que é a circulação da linfa deles? Pensa aí, a gente já volta.
Voltamos e agora a gente vai entender como que é a circulação do sangue, ou melhor, da hemolinfa dos mosquitos, para que eles possam voar e gastar bastante energia. É uma circulação do tipo aberta e essa é a circulação de todos os artrópodes, ok? Falando agora sobre a excreção desses animais, ele comeu, fez lá a digestão e ele vai precisar eliminar aquilo que ele não aproveitou. Quando ele vai fazer isso, ele utiliza uma estrutura chamada de túbulos de Malpighi. Essa estrutura que a gente está vendo aqui na imagem bem grande. A principal substância que eles vão excretar, que eles vão absorver e eliminar depois, é o ácido úrico, que vai sair junto com as fezes deles. Tem alguns artrópodes que podem fazer essa excreção por outras estruturas, que podem ser chamadas de glândulas coxais e glândulas antenais. Mas quando a gente falar de artrópode, lembre-se dos túbulos de Malpighi, que é o que acontece na maioria dos casos. Quando a gente fala de reprodução, esse grupo tem vários aspectos curiosos nesse sentido. A maioria das espécies vai ter uma reprodução sexuada, ou seja, vai precisar de um macho e de uma fêmea. A fecundação deles pode ser tanto dentro do corpo da fêmea, interna, ou então externa, quando eles têm os ovinhos. Tem um caso bem peculiar ali do louva-a-Deus, que quando eles fazem esse tipo de reprodução, a fêmea vai precisar de muita energia para poder produzir os ovos. E aí, logo após a reprodução, o acasalamento, ela acaba tirando a cabeça do macho para se alimentar e ter mais energia. Então ela é muito rápida e ele tem que ser mais rápido ainda para poder tentar escapar dela. Muitas vezes ele não consegue. Mas é um tipo de reprodução que esses animais apresentam. Aí agora nós temos um exercício bem legal que você vai precisar copiar no seu caderno essa tabela aqui, ó. Você vai construir uma tabela com as características fisiológicas dos artrópodes que aprendemos hoje. Essa tabelinha aqui a gente vai corrigir na próxima aula. Então você vai ter um tempo para copiar ela agora para poder resolver até a próxima aula. Então você copia aí e daqui a pouquinho a gente volta para encerrar essa aula.
Estamos de volta. Você copiou essa tabela? Então eu espero que você tenha feito ela bem caprichada no seu caderno e você realize ela com calma depois. Agora a gente vai relembrar todos os pontos importantes e, se você quiser, você pode aproveitar para ir completando a tabela com as características que eu vou te contar. Nós temos ali um Venonat, que é um tipo de Pokémon que caracteriza os artrópodes. Ele é uma larva, a gente vai ver depois que tem várias etapas de larvas, que é bem legal. Mas isso fica para a próxima aula, tá? Agora a gente vai relembrar que a característica principal dos artrópodes é ter um esqueleto externo. E esse esqueleto pode ser de quitina ou de cálcio. E eles também têm os apêndices articulados, que são as patas, aquela questão da boca, que eles vão usar para poder se mover e para se alimentar. Apêndices articulados, não esquece. Esses animais têm respiração de duas formas. Uma respiração branquial, por brânquias, quando eles são aquáticos. E uma respiração traqueal, que é pela traqueia, quando eles são terrestres. Além disso, eles têm um sistema circulatório aberto. O sangue sai direto dos vasos para a célula. O sistema nervoso deles é do tipo ganglionar, mas ele é um sistema mais evoluído, mais avançado do que dos outros grupos. E aí eles conseguem desenvolver características sensitivas que os outros grupos não tinham. O sistema digestório deles é completo. Então a maioria dos animais que a gente está vendo agora são animais com sistema digestório completo. O sistema excretor deles, basicamente, é por túbulos de Malpighi, mas tem aquelas exceções que fazem excreção por glândulas coxais ou glândulas antenais. A gente vai ver isso quando for falar dos grupos em específico. E com relação à reprodução desses organismos, é uma reprodução sexuada. Então vai ter um macho e vai ter uma fêmea. E aí isso também fica legal para a gente diferenciar dentro das espécies quem que é o macho e quem que é a fêmea, porque eles vão ter características diferentes. Chegamos então no momento de nos despedir. Thank you, muito obrigada por participarem dessa aula. Take care, se cuidem. Ajudem nas tarefas de casa, tenham uma rotina saudável, bebam bastante água. Ajudem as pessoas que moram com vocês. Não esqueçam de fazer as atividades, porque isso é muito importante. Na próxima aula temos surpresas. Eu espero você lá. Até mais!